Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, Canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para te ajudar com os subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios culturais, sociais, todas as formas que pudermos ajudar os professores e as professoras para que o seu plano de aula seja cada dia mais interessante e impressionante, fazendo com que os vossos alunos todos os domingos interessem-se mais pelas suas aulas, nós estaremos aqui ajudando com esses subsídios. Sempre será um prazer ter vocês como assinante do canal, como assistente do canal, e através dessas pequenas palavras e esses pequenos tópicos que colocamos aqui, saber que te ajudamos, te motivamos, ajudou no seu plano de aula de alguma forma. Isso é satisfatório. Portanto, eu te peço, ajude-nos a divulgar este canal, que é um canal que é para abençoar os professores e as professoras, como a todos aqueles que são amantes e interessados pela escola dominical. Ajude-nos divulgando, dê um likezinho, um joinha, faça um comentário, ative o sininho para que você possa receber os demais vídeos, ser notificados deles à medida que postamos aqui. E você que está chegando agora pela primeira vez no canal, és bem-vindo a este canal. Inscreva-se no canal, dê um like, ative o sino. Você pode acessar os demais vídeos das aulas passadas, tanto desse trimestre quanto dos trimestres passados, quanto as lições também de jovem dos trimestres passados, em playlists, as pastazinhas com os vídeos ali distribuídos por trimestre. Pode acessar, possa divulgar, seja bem-vindo e fique à vontade para fazer destes comentários uma obra para o seu trabalho e para a sua divulgação também de estudos da Palavra de Deus. A lição de número 9, datada de 2 de dezembro de 2018, já estamos chegando ao final do ano, cujo título é O Perigo da Indiferença Espiritual. O texto áureo está escrito em João 15 e 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A verdade prática. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Primeiro tópico, interpretando a parábola dos dois filhos. Vejamos o contexto da parábola. Cristo está falando expressamente para uma multidão, entre essa multidão, os fariseus, uma classe religiosa que nós já estudamos em lições passadas, que vocês podem ter acesso em vídeos passados aqui. E Cristo propôs uma parábola, falando que um homem tinha dois filhos. Ao primeiro ele chamou e disse: filho, venha trabalhar na minha vinha. E ele diz assim: pai, eu irei. Todavia, ele não foi. O segundo, ele chamou e disse: filho, vá trabalhar na minha vinha. Ele disse: pai, não irei. Mas, em consequência, ele foi trabalhar. E a partir dessas duas ideias que Cristo dá, do primeiro e do segundo filho, o que diz que ia e o que diz que não iria, ele pede uma resposta para os seus ouvintes, principalmente para os fariseus, perguntando quem é que fez a coisa certa. O que disse que ia e não foi, ou o que disse queria e não foi? E os fariseus então responderam, pensaram e responderam: o que disse que não iria e foi, porque arrependeu-se e cumpriu a promessa do Pai. Então aqui nós temos lições, diversas lições que nós tiramos aqui através destas parábolas. Existem diversos comentários falando a respeito disso. E o significado mais justo que encontramos aqui, em primeiro lugar, é que Cristo, ou Deus Pai, Jeová, ele é o dono da seara. A seara é a obra, é os projetos que ele quer implementar neste mundo, como seu projeto salvífico. E a obra que ele quer implementar é como seu projeto salvífico. Todos os seus projetos de salvação, a escolha de Israel para a partir de Israel vir o libertador, e estes filhos ir fazer a obra na vinha de Deus, que era levar a mensagem de Cristo, a mensagem do reino, o nome de Deus, e para a sociedade, e assim por diante. Então nós vemos uma associação direta com o povo de Israel, este primeiro filho. Sendo o pai o dono da vinha, Israel
quem disse que iria na antiga aliança, eles quem disseram que iriam cumprir, que esperavam o Messias, sabiam que era um povo escolhido, que depois de conhecer as leis através dos sacerdotes, eles disseram sim, que obedeceriam esse Messias, sobre a decorrência da obediência das leis, em Deuteronômio 28, eles disseram que obedeceriam, que estavam cientes, todavia desobedeceram. O primeiro ponto é que Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, eles não receberam, falaram que fariam tudo aquilo que o Pai ordenava através dos profetas, através da antiga aliança, através das promessas, e todavia falharam. Em segundo momento, o filho que disse que não iria são os párias, são os gentios, que não conheciam, que não queriam, que não sabiam da graça. Então disseram que não iriam. É como se estivesse dizendo que não queriam a salvação. Todavia, quando Cristo aparece no cenário pregando o evangelho, este povo, os gentios que não são da promessa, que não foram escolhidos, que estavam exclusos da promessa, eles se arrependem e aceitam o convite do Mestre, de trabalhar, de aceitar o evangelho, de aceitar a salvação. Então esses filhos, este filho está representado sobre os gentios, que disseram que não, mas que no final acabaram obedecendo a ordem do Senhor da vinha. Então o primeiro momento, aquele primeiro tópico, a explicação desses textos por diversos comentaristas, estudiosos do assunto que poderíamos elencar. Mas existe muito mais elementos ainda nesta parábola que poderemos explorar, muitos mais elementos ainda que poderemos aprender aqui através desse fator. Vejamos, a lição fala sobre a negação verbal da palavra. Então, o primeiro ponto que está destacado são as palavras aqui. Às vezes não basta dizer que conhecemos a Deus. Às vezes não basta dizer que conhecemos a palavra, que lemos a palavra. Às vezes não basta dizer que somos cristãos. Não basta dizer que somos fiéis. Não basta demonstrar isso em palavras, mas o mais interessante é mostrar isso em atitudes, em ação. Isto é o mais interessante. Então é o primeiro momento. A verbalização, aquele fator de dizer faça o que eu digo e não faça o que eu mando, isso é inconveniente no meio cristão. Até mesmo no meio familiar, a educação familiar, a educação de pai e filho, ela passa por estes exemplos. Os filhos percebem, mesmo que o pai não perceba, que os filhos estão olhando para eles nessas pequenas atitudes. Quantos pais em seus lares dizem certas coisas e fazem outra, e os filhos percebem? Quem está mais próximo de nós são os nossos filhos. Eles sabem aquilo que dizemos e convivem com aquilo que fazemos. Então é nessas atitudes que eles aprendam, não somente com o que nós dissemos, mas principalmente com o que fazemos, é o exemplo. Cristo, ele foi um exemplo tão grandioso nesse aspecto que tudo que ele disse que faria, ele fez. E tudo que ele acreditava como verdade, ensinava como verdade, ele punha em prática, de tal forma que os discípulos não tiveram dúvidas. Os fariseus não haviam do que acusar a Cristo. Então são exemplos para a nossa vida, para o meio cristão. Nós pregamos tanto sobre a santificação, pregamos tanto sobre o amor. Nós acabamos de estudar uma parábola do sacerdote que dizia que o maior amor, o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Mas Cristo conta a parábola dele, quando vê o seu próximo jogado, ele passa de largo, demonstrando que ele conhecia em palavras, que ele verbalizava isto, mas em atitudes, estas atitudes eram diferentes e desconhecia a praticidade do amor divino. Então é nesse aspecto que a lição ela vem ventilando sobre a vida cristã. É nesse aspecto que a lição ela vem florescendo, vem dinamizando, vem mostrando qual que é o real significado de uma vida cristã. Não somente de palavras, pregar, ensinar, escrever, aconselhar. Isso é muito interessante, é muito bom. Agora, viver todos esses ensinos que falamos na prática, a praticidade, a ação na nossa vida, isso é muito mais interessante ainda. Como alguém disse, nós somos um livro aberto, as pessoas estão olhando para as nossas atitudes, se nós fazemos o que realmente acreditamos.
No segundo tópico, nós temos o título Quando as palavras não se coadunam com as práticas. Quando as palavras não se coadunam com a prática, palavras estéreis. Então, quer dizer, as palavras elas podem não se coadunar com a prática. O filho parecia obediente, ele disse, pai, eu irei. Ele disse na parábola de Cristo, falou, eu vou. Olha, todo mundo que viu esta expressão dele dizendo eu vou, julgou ele como um filho obediente, como um filho que praticava essas atitudes. Nós poderíamos trazer exemplo de outros filhos, que às vezes vão para qualquer compromisso e eles avisam os pais, vai chegar em tal horário, e a gente pensa assim, realmente ele está avisando os pais, estão saindo neste horário, chegou no horário comprometido, mas agora nós não sabemos para onde ele andou, se de fato foi aonde disse que iria. Então não devemos julgar ele como um grande jovem ou filho obediente aos pais, simplesmente por ele ter cumprido o que disse, mas simplesmente pela prática, e a praticidade é que vale. Na Bíblia é da mesma forma. Os fariseus, eles estão aqui presentes em quase todas as parábolas, numa boa parcela das parábolas, porque Cristo reprovava não a religiosidade deles, não o zelo deles somente, mas faltava algum elemento para esse grandioso zelo que eles tinham. Então observe que eles liam a palavra, conheciam as leis, faziam todos os rituais, os costumes da época eram cumpridos cabalmente pelos fariseus, eram zelosos pela lei, davam dízimo de tudo, excediam nos dízimos, excediam nos jejuns, excediam na santificação, excediam nos caprichos, mas alguma coisa faltava para esses fariseus. Cristo não está condenando eles pelos seus zelos, ter zelo é bom, zelar pelos costumes é muito bom, falar sobre os costumes é ótimo, falar da palavra de Deus, conhecer as doutrinas é muito interessante. Agora, praticá-las. A prática, entender elas. Talvez os fariseus precisavam entender melhor qual o sentido de praticar a palavra, qual que é a ação que influencia na vida de uma pessoa. Eles precisavam disso. Às vezes hoje nós precisamos exatamente disso, de conhecer as doutrinas bíblicas e introjetá-las na prática. Quando estudamos sobre a santificação, não é somente no intelecto, mas trazer isso para a prática. Quando falamos no amor, os tipos de amor, o amor filé, o amor fraternal, o amor eros, o amor HP, e agora tentar entender este amor e pôr em prática o amor para com Deus, o amor para com a família, o amor para com os irmãos. Isso é mais interessante. A praticidade, procurar e fazer, porque analise comigo, não seria interessante alguém que vai tirar a carteira de motorista ficar somente com a parte teórica, ele estuda as apostilas, ele estuda os livros, ele participa das aulas, mas não pega no volante do carro. Ele não vai pôr em prática aquilo que está na mente, que ele aprendeu teoricamente. Então assim também é com a palavra de Deus, estudar, entender, saber, ter conhecimento intelectualmente. Agora, a prática dela na vida diária, não somente na igreja, mas no lar, na sociedade, nos empreendimentos, nas instituições, aonde estivermos inseridos na sociedade, essa prática ela deve estar revelando-se às pessoas em nossa volta. Esta parábola, ela versa exatamente sobre estas atitudes cristãs, que deve ser a praticidade da vida cristã. O arrependimento conduz à prática. O filho disse que não iria. Eu não sei qual atitude que ele teve, porque depois ele arrepende e vai. Ele disse para o pai afirmativamente. Quem viu ele falando isso realmente, isso é desobediente, isso aí não merece o amor fraterno. Mas ele se arrepende e foi fazer a atividade que o pai tinha mandado. Quando nós entendemos, o arrependimento é exatamente para isso, para reconhecer o erro. O arrependimento não é um remorso, não é um medo, mas o arrependimento é reconhecer o erro, a importância de fazer o que se pretende. Arrependimento é dar meia volta e volver. Arrepender-se é perceber que estamos indo em uma direção oposta. Arrependimento é perceber que o caminho que estamos levando não leva à vida, não leva ao retorno das boas obras, das atitudes, de um galardão, não leva a nada. E quando nós percebemos que aquele beco não tem saída, isso é na vida prática. Você pega uma rua e pega um beco no seu carro, ou seu veículo, que não tem saída, você dá meia volta, senão aqui não vai dar em lugar nenhum. E você procura uma outra saída para chegar aonde você quer. Então assim também é o arrependimento. Quando nós percebemos
as atitudes não nos levam ao lugar nenhum, principalmente ao louvor a Deus, à obediência a Deus ou aos céus, aí nós devemos dar meia volta. Aí retornamos ao ponto de partida para fazer a coisa certa. E foi isso que o filho fez. Ele percebe que a atitude dele não estava correta, não ia levar a lugar nenhum. E ele se arrepende, dá meia volta, então começa tudo de novo e foi fazer aquilo pelo qual ele foi designado pelo seu pai, cuidar da vinha. Terceiro tópico, um chamado a fazer a vontade de Deus, a impossibilidade de obediência à lei. Os fariseus viviam querendo cumprir a lei. Quem cumpriu a lei? O fim da lei é Cristo, só Cristo cumpriu a lei. A lei era para ser observada, mas as pessoas não conseguiam cumprir a lei. Todos que tentaram falharam. Então a lei ela não salva, simplesmente ela apontava os erros das pessoas. Ela apontava o pecado. Agora, Cristo era a solução para este pecado. Então, os fariseus viviam ainda na perspectiva da lei quando Cristo aparece no cenário e mostra a graça, mostra o arrependimento, mostra o perdão, a restauração, a salvação das pessoas através do seu amor. Por isso que ele veio para o que era seu, se mostra como o verdadeiro Deus, ele se identifica e ensina a estes fariseus que a importância de obedecer ao mandamento de Cristo é acreditar nas promessas de Deus e praticá-la através da fé. A fé desobediente. Que fé desobediente? Eles conheciam e tinham fé que aquilo que eles pregavam era verdade. Sabiam disso, mas todavia faziam as coisas contrárias à palavra de Deus. A Bíblia diz assim que os demônios creem que estremecem. Então acreditar na existência de Deus não é o suficiente. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus não é o suficiente. Acreditar na existência de Deus, acreditar na remissão do pecado, acreditar na obra salvífica de Cristo não é o suficiente. Agora, obedecer a palavra, se submeter a Deus, aceitar o sacrifício expiatório de Cristo, estes fatores que nos levam ao cumprimento daquilo que cremos, nos levam à ação daquilo que acreditamos. Então é exatamente isso que Cristo está propondo através dessas parábolas para os fariseus, para a multidão, que as pessoas precisam entender a lei, mas acima de tudo precisam obedecê-las. Cristo queria dizer, em outras palavras, para os fariseus, que o zelo religioso que eles tinham era interessante. Esse extremismo que eles tinham com o erro contra a lei não era interessante. Cristo não proíbe eles de dizimar, às vezes a mais aquilo que a lei ordenava, e jejuavam, consagravam mais e oravam mais do que era a perspectiva da lei. Cristo não condena eles por isso, mas diz que eles fazem essas coisas e omitia outras. Então existem pequenas coisas que não devem ser omitidas. As grandes coisas fazemos, mas e as pequenas coisas? O próprio Cristo disse assim que aquele que dar um copo de água fria para o necessitado receberá o seu grande e avultado galardão. Às vezes essas pequenas coisas com cuidado com o próximo, nós deixamos de lado. Falamos tanto no amor, mas o necessitado, nós fechamos os olhos para o necessitado. E esquecemos de que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o próximo é aquele que precisa. E o que precisa, principalmente, quem está ao nosso alcance. Nós estamos diante de uma pessoa que está precisando, seja de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão, de um copo de água, de R$1, de um sacolão, de um afeto, de uma blusa, de qualquer situação necessária. Este é o nosso próximo. E a Bíblia recomenda, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a cuidar dessas pessoas. Porque Deus, ele observa a Bíblia inteira. Ela está dizendo que o cuidado de Deus é sobre o órfão, sobre a viúva, sobre o necessitado, sobre o pobre. Então, esse também deve ser o nosso sentimento para com os nossos semelhantes. O discípulo faz a vontade de Deus. É isso que Cristo está propondo para o seu discípulo. Se fizerem os que eu vos mando, quer dizer, ele dá ordem. Cristo ele ensinou os discípulos a obedecer o seu mandado. E no final da sua missão, eles ide por todo mundo. É um mandamento. E de ensinar as nações. É um mandamento. E de imporão as mãos sobre os enfermos, e de batizai as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os mandamentos de Cristo, e que os discípulos de Cristo cumprem as suas palavras. E Cristo explicou todas as palavras de Jesus, e Cristo explicou todas as palavras
da lei para o discípulo de tal forma que eles pudessem levar elas em prática acreditando. E foi o que eles fizeram. Então, o real discípulo de Cristo é aquele que ouve as palavras, entende a palavra, estuda a palavra e corre para pô-las em prática e levá-las para que outras pessoas também tenham esta mesma perspectiva de esperança, de salvação, de mudança, de obediência, principalmente. Então, a perspectiva, ela gira em torno dessas duas situações. O que é obediente e quem não é obediente. O que obedece e cumpre e o que diz que obedece e não cumpre. As atitudes, elas demonstram muito no reino de Deus. Nós precisamos estar atentos para esta parábola que Cristo prega sobre esses dois servos, esses dois filhos, um dizendo que faria e não foi, e o outro dizendo que não faria e todavia foi fazer o que o Pai designou. Às vezes nós podemos estar na perspectiva do primeiro, achando, pensando que estamos fazendo a obra de Deus. Mas o que é a obra de Deus? Às vezes estamos pensando que estamos fazendo o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Então nós precisamos ter em mente bem claro o que é a obra de Deus. A obra de Deus é construções, a obra de Deus é arrecadações, a obra de Deus se resume em missões, a obra de Deus se resume em empreendimentos, a obra de Deus se resume em falácia, a obra de Deus se resume numa liderança eficaz, a obra de Deus se resume num pastorado eficaz, qualificado pelos homens como ótimo, como bom. O que é a obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus? Pela perspectiva bíblica, ela resume-se no quê? Nas partes materiais, nas partes sociais, nas partes espirituais? Qual que é a perspectiva da obra de Deus que achamos que estamos fazendo? Olha que de repente nós estamos como um filho que disse, eu vou fazer. E pensamos que estamos fazendo a obra, quando na realidade estamos deixando de fazer muito pela obra. Então é um ponto a ser observado, analisado, refletido nesta lição. Então nesse trimestre vamos nos ater a estes ensinos, vamos ter um momento de meditação, de reflexão, fazer um paralelo com a parábola de Cristo, com a nossa vida. Estamos fazendo a obra? O que é fazer a obra? Qual que é a tua tarefa aqui na Terra? O que você já fez aqui na Terra? Você se lembra que o tempo já passou para nós? Você se lembra que quando tinha seus 15, 18 anos de idade? 20 anos de idade, 30, agora já está com 40, 50, ou se aproximando a isto? O que foi feito ao longo desse tempo? Qual que é o teu histórico na obra de Deus? Qual a tua participação na obra de Deus? O que você disse que fez e não fez, ou que disse que não faria e fez? O que está ficando de legado? O que você entende por reino de Deus? O que você entende por cristianismo autêntico? O que você entende por salvação? O que você entende por praticidade da palavra? O que você espera do futuro? Qual que é o projeto que você quer deixar aqui, caso você vá primeiro do que Cristo venha no arrebatamento? O que você gostaria de deixar? Como que você gostaria de estar lembrado? Somente mais um que passou por essa vida e não teve significado e partiu e não tem lembrança? Simplesmente uma pessoa que ficou com história, mas nenhum legado. Vamos pensar nisso e fazer a diferença. Agora, a parábola nos leva a estas reflexões. Portanto, meu professor e minha professora, que Deus em Cristo te abençoe, que tua aula seja profícua e seus alunos cada dia mais estejam interessados em aprender conforme você as ensina. Deus em Cristo vos abençoe.